E hoje o passo a passo vai ser de como montar esse lindo trapezista aí, super-homem. Então já vai deixando seu like aí, se não for inscrito se inscreve no canal, compartilha o vídeo com outras pessoas, comenta aí o que vocês acharam do vídeo, se tiverem alguma dúvida é só deixar aí no campo dos comentários que eu vou estar respondendo vocês. O arquivo está disponível para venda no formato em PDF para cortar na serra tico-tico e no formato para corte na laser. Então é isso aí, vamos para o passo a passo. Então este é o molde, é só vocês recortar os desenhos e colar na madeira. Os desenhos já estão quase todos repetidos, só não essa haste, que não deu para colocar as duas aqui, mas vocês vão recortar duas hastes dessa. Vocês podem até desenhar direto na madeira, né? Ver o comprimento todo dela e você já desenha direto na madeira. Os furos, esses furos maior, pode ser tudo num diâmetro só. E no caso aqui eu vou fazer um furo para passar um cotonete ou um nalho de cortar grama, qualquer um dos dois serve. E esses aqui mais pequenininhos, somente para um furozinho fininho, só para passar um nalho transparente. Para mim aqui, como eu recorto no laser, vai sair duas peças dessa para o laser desenhar o rostinho de um lado e do outro. Então será duas peças de 5 milímetros, que juntando as duas vai dar 10. Mas aí no caso de vocês, você já recorta só um desenho mesmo e desenha o rostinho de um lado e do outro. Coloquei até uma carinha aqui virada para o outro lado para passar o desenho com carbono no outro lado do boneco. Então vou recortar aqui e volto com as peças já recortadas. Então já estou com as peças aqui recortadas no laser, né? Como eu falei para vocês, algumas peças repetidas aqui, no caso seria duas hastes aí para vocês, mas no caso aqui é 4 para mim, porque eu corto na espessura mais fina e depois colo. E o corpo também vou juntar aqui e colar para ficar aí parecido com o de vocês que vão cortar na tico-tico. Eu não estou mostrando detalhes assim de como fazer o recorte na tico-tico, mas não tem segredo. Vocês vão recortar os desenhos do arquivo, né? Recorta aqui deixando uma margem de 5 milímetros, cola na madeira indicada e é só fazer o recorte com a tico-tico. Depois vocês descolam e aí vocês podem botar um carbono por baixo e passar os desenhos do boneco. Caso vocês queiram ver detalhes aí, vocês podem olhar aí um vídeo do mais antigo meu, que vocês vão ver o detalhe de como eu fazia aí quando eu tinha a serra tico-tico. Já adiantei aqui e colei as partes repetidas. O corpo tá até aqui ainda com uns pegadores aqui para secar a cola. E vou mostrar aqui a vocês aqui essas duas partezinhas aqui, ó, que é o complemento dos braços. E aí vocês vão colar. E sempre lembrar que vocês vão colocar o outro braço nessa posição assim, para casar um com o outro. E aí a outra pecinha vai ser aqui desse lado, né? No caso essa pecinha vai pro corpo. Então vocês colam aqui assim. Já colei aqui essas partes e já adiantei aqui, fiz a pintura do boneco aqui para o vídeo não ficar muito extenso. Então vocês só olhar aí, ó, como foi que eu pintei. E se vocês acharem interessante, vocês pintam igual aí o meu. Então agora eu vou fazer a montagem. De início eu vou usar o nalho de cortar grama que eu falei, mas pode ser também o palito de cotonete, os canudinhos de cotonete. E vou usar essas miçangas aqui, ó, para colocar no final, na cabecinha. Mas vocês podem simplesmente colocar fogo na cabecinha, que eu acredito que resolve também, se vocês deixarem o furo praticamente quase a conta do nalho, só de forma que ele gire, né? Mas que seja quase justo. E aí dá pra ficar só o nalho mesmo com a cabecinha queimada. Mas eu vou colocar essa miçanga aqui. Então já vou iniciar aqui. Então como eu tô com um nalho grande aqui comprido, então já vou colocar uma cabecinha aqui dessa. Eu já vou colocar aqui um dos braços
na posição certa aqui. Então a posição é essa, com esse lugar mais cheio para frente, com o braço assim para cima, vamos dizer assim, para a gente saber qual é a posição certa, né? Então entrou 2 em um braço, depois no corpo e depois o outro braço aqui assim, ó. Pronto. Aqui agora eu vou colocar outra miçangazinha aqui nessa outra cabeça. Vou colocar fogo aqui com o isqueiro nessa cabecinha, para criar uma cabecinha aqui para ela não sair da miçanga. Então eu vou queimar. Já queimei aqui, ó. Não precisa muita coisa, só um pouquinho, só para a miçanga não passar. E agora eu vou aproximar a outra miçanga para cá, que caiu para cá. E agora eu corto aqui no pezinho. E vou queimar um pouquinho aqui, só um pouquinho aqui na cabecinha também, para a miçanga não sair. Vocês vão sempre testando, é importante que fique livre assim, ó. E agora eu vou colocar as pernas. As pernas não tem um espaçador, então é direto aqui. Vocês fazem esse mesmo procedimento que fez nos braços, nas pernas. Tá concluída aqui a parte do boneco. Vamos montar a estrutura. No caso, para quem recorta na serra tico-tico, não vai ter essa cava e nem vai ter esses dentes. Essa é a madeirinha direta, né? Vocês vão colocar aqui assim e apregar um pregozinho aqui do outro lado, que fica mais complicado na tico-tico fazer essas cavas. E para quem adquirir o projeto a laser, já vai assim os encaixes. Então eu vou encaixar aqui e colar. Já encaixei, já colei aqui na estrutura. Agora eu vou pegar um canudinho de cotoneta. Vou deixar o braço do boneco assim mais ou menos aberto assim um pouquinho. E vou recortar um pedacinho de canudo aqui que caiba aqui na parte interna. Depois de cortado eu vou queimar aqui um pouquinho só na cabecinha e na outra só um pouquinho, só para criar um beiçozinho, para não ficar essa quina cortante. Esse canudinho derrete fácil, então só é colocar, ó, já fiz aqui, ó. Só é deixar o fogo encostar aqui um pouquinho e já tira logo, e já cria um beiço. E agora eu vou mostrar como passar a linha. Eu vou usar um alho esse daqui, ó. E vou mostrar para vocês aqui como é detalhado como passar a linha. Então, talvez não dê para ver direito a linha porque ela é transparente, mas eu vou explicar a vocês aqui como é que passa. Esse canudinho aqui, ele vai ficar aqui, ó, nesses furos de cima, aqui assim, ó. O nalho vai passar por ele, né? E o boneco vocês colocam assim, ó, a armação para um lado e o boneco para outro, ao contrário assim. E aí vocês vão colocar a linha vai passar nesse furo aqui, ó, do lado direito da estrutura. Depois passa aqui pelo furo desse braço do lado direito, depois pelo outro furo do lado direito do braço e depois pelo furo do lado direito da estrutura. Aí ele volta pelo furo do lado esquerdo da estrutura, depois vem para o furo do braço aqui do lado esquerdo e o outro furo do lado esquerdo do outro braço, e depois vem para o outro furo da estrutura do lado esquerdo. Ou seja, ele faz assim, ó, vai por esses furos do lado direito e volta pelos furos do lado esquerdo. Então eu vou colocar aqui. Pronto, já passei aqui, pessoal. Vou botar bem pertinho aqui para vocês verem como é que fica. Ó, tá vendo? É assim, nessa posição. E agora a gente vai amarrar aqui as duas pontas. Se quando vocês apregarem aí, vocês perceberem que essa parte fica muito larga e aqui mais estreito, então vocês apertam um pouquinho aqui para vocês amarrar com ela certinha. Mais ou menos a mesma largura que ficar aqui,
que fique aqui. Então vou acertar aqui e vou amarrar aqui assim. É preferível que aqui fique mais fechado do que aqui. Porque aqui pode até ficar mais aberto um pouquinho, né? Porque aí quando a gente apertar aqui vai ter mais pressão para abrir aqui e levantar o boneco. Então vocês podem deixar aqui mais fechado um pouquinho de nada do que aqui, mas não deixe mais aberto. Não deixe aqui mais aberto do que aqui. Já amarrei aqui, ó. Agora eu vou amarrar ao contrário, passar outro fio de nalha. Aí eu comecei por aqui e voltei e terminei aqui. Agora eu vou começar por aqui para voltar e terminar aqui para eu fazer o outro nó aqui. Então eu vou passar outro fio separado que é para ficar mais reforçado. Pronto, eu já amarrei outro aqui. E agora eu vou só tirar essa rebarba aqui, deixar passando só 1 centímetro mais ou menos para não desatar. Essa haste aqui, pessoal, no meu caso aqui eu estou usando compensado de 4 mm. Mas essas hastes aqui, quanto mais dura ficar, melhor. Um material mais duro, pinos ou até aquelas varetazinhas de banner, né, que é feita de pinos, como se fosse uma cravilha, né? Elas são mais duras, mais resistentes. Essa daqui resolve também, mas às vezes fica um pouco molinho aqui assim, ainda não dá tanta pressão para levantar o boneco com facilidade, mas se vocês usar uma madeira mais dura aqui nas hastes, fica bem melhor. Bom, então está concluído aí o brinquedo, pessoal. Como eu falei para vocês no início, eu fiz a espessura do corpo com 2 camadas, porque aqui eu recorto no laser e eu queria que ficasse o rostinho de um lado e do outro, né? Conforme vocês estão vendo aí, riscado de um lado e do outro. Porém, para vocês que recortam aí na serra tico-tico, eu aconselho vocês fazer tudo com a camada mais fina mesmo. O corpo e os braços, perna, tudo recortado na madeira de 5 ou 6 milímetros, ou até 4 milímetros. Porque esse brinquedo aqui, quanto mais ficar leve o corpo do boneco, melhor, fica mais fácil dar a linha aqui. Essa linha aqui ela fica dobrada, e aí quando a gente aperta aqui embaixo, a linha vai se desdobrar, né? Fazendo com que o braço suba. E aí quando o braço sobe, ele leva o corpo, ele tem que levantar o corpo do boneco. E aí quanto mais leve o boneco ficar, mais leve também vai ficar aqui o aperto aqui para apertar para o boneco subir. Não que tenha ficado ruim, ficou bom, porque aqui no caso eu estou usando um compensado, né? O compensado ele é bem levezinho e aí ficou legal. Porém, se vocês fizerem aí com pinos, vocês fazem tudo com a camada de 5 ou 6 milímetros, que vai ficar bem melhor. E aí vocês fazem coloca esse espaçador aqui, né? Tem que deixar com esse espaçador aqui no braço, para os braços não ficar colado na cabeça, que fica feio. E assim fica mais interessante. Então peço a todos vocês aí que deixem um like no vídeo. Se não for inscrito, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com outras pessoas, dá uma força aí. Quem tiver interessado no arquivo, o arquivo está disponível para venda, tanto para o corte na serra tico-tico, como também para corte a laser. Então é isso aí, até um próximo vídeo, um abraço a todos, fiquem com Deus.